Bom, nessa questão então do tipo de papel que nós vamos utilizar, eu gostaria de fazer algumas considerações. Como nós já vimos, né, se a nossa relação já é linear, nós vamos utilizar um papel milimetrado. Nenhuma novidade até aqui. Agora, se a nossa relação é do tipo exponencial, como nós vemos aqui, pode ser uma exponencial em qualquer base, né? Na base E, na base 10, ou até mesmo na base 2, é muito utilizada, mas vamos lá. O que nós vamos fazer vai ser utilizar, como está escrito aqui, um papel semilog. Por quê? Se nós vemos então essa relação, vamos pegar essa exponencial aqui na base E. Se nós pegarmos então essa expressão e aplicarmos o logaritmo de ambos os lados da equação, como está na base E, nós vamos aplicar o logaritmo neperiano. Então vamos lá, aplicando aqui nós vamos ter ln de y vai ser igual a ln desse produto aqui. Mas como nós sabemos, o logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos. Então vamos lá, ln de a vezes e na bx vai ser ln de a mais ln de e na bx. Como ln e a exponencial neperiana são funções inversas, o ln de e elevado a bx vai ser simplesmente b vezes x. Certo? Então nós vamos ter essa expressão no final de contas. ln de y vai ser igual a ln de a mais b vezes x. Quando nós comparamos essa relação com uma relação de uma reta, que eu escrevi aqui como sendo y' igual a mais b' x', nós fazemos a identificação termo a termo. Então, o nosso, a nossa variável, né, que seria equivalente a uma reta, y', seria igual a ln de y. X' seria simplesmente x. O nosso coeficiente linear A' seria ln de A e o coeficiente angular B' é B. Certo? Então, quando nós fazemos essa relação, nós vemos que nós temos uma relação de ln de y em função de x. Certo? É por isso que no eixo x nós vamos então utilizar um eixo linear, enquanto que no eixo y vai ser um eixo logarítmico. Tanto faz se ele é ln ou log, né? Ou seja, se ele vai utilizar o logaritmo na base E ou na base 10. Você pode utilizar o mesmo tipo de eixo. Só que daí na hora de fazer esse gráfico, né, nós não vamos tirar o logaritmo, nós utilizamos esse papel para então vermos uma reta aparente a partir então da distorção que nós temos no eixo y. Certo? Além disso, se nós temos então uma lei de potência, e a lei de potência que nós vamos trabalhar é desse tipo aqui, y igual a A vezes x elevado a n. Se nós temos uma relação então desse tipo, como diz aqui, nós vamos utilizar o papel log-log, também chamado de log. Por quê? Se nós aplicarmos o logaritmo em ambos os lados, aqui nós vamos utilizar agora o logaritmo na base 10. Então vamos lá, nós vamos ter aqui log de y igual ao logaritmo do produto, que nós já sabemos que é a soma dos logaritmos, então isso aqui vai ser igual a log de A mais log de x elevado a n, mais outra propriedade dos logaritmos diz que o logaritmo de x elevado a n vai ser igual a n vezes o logaritmo de x. Certo? Então nós vamos ter essa relação, log de y igual a log de A mais n vezes log de x. Comparando com uma equação de reta y' igual a A' mais B' x', nós vamos ver que y' vai ser o log de y e agora o x' vai ser o log de x. O coeficiente linear A' vai ser log de A e o coeficiente angular B' vai ser n. Certo? Então, dessa maneira, né, para nós termos então uma reta aparente no papel, nós vamos ter que fazer um gráfico de log de y em função de log de x, ou seja, os dois eixos vão estar distorcidos. Uma outra pergunta que nós poderíamos fazer é por quê? Por que fazer isso? Né? Por que nós vamos querer linearizar aquela relação, mesmo sendo uma linearização aparente? Eu vou dar dois motivos para vocês aqui que eu acho bom fazer isso. O primeiro deles é que, como nós temos o ajuste de uma reta aos pontos experimentais, é muito mais fácil de julgar, mesmo através de uma inspeção visual, a qualidade do ajuste. Certo?
Se nós olharmos aqui um conjunto de dados, eu peguei o mesmo conjunto de dados e eu fiz dois gráficos. O primeiro deles, um gráfico linear, que seria como se nós fizéssemos em papel milimetrado, esse da esquerda, e esse da direita seria um gráfico semilog. Eu já fiz as curvas de ajuste para uma função exponencial, uma exponencial pura, como nós desenhamos lá na nossa análise. Tanto aqui quanto aqui, né, tanto na esquerda quanto na direita, é a mesma função exponencial, só que em gráficos diferentes aqui. Um linear, né, os dois eixos lineares, e no outro semilog. Se nós não tivéssemos essa curva vermelha, visualmente eu acreditaria que esses pontos experimentais eles encaixariam bem em uma função exponencial decrescente. Agora, olhando para essa curva da direita, olhando para esse gráfico da direita, mesmo sem a curva vermelha, simplesmente com uma régua, se eu aproximasse aqui, eu veria que existem alguns pontos bem alinhados, mas outros que saem desse alinhamento. Né? Nós poderíamos ter talvez duas retas diferentes aqui de ajuste, né? Mas certamente uma reta só não iria fazer um bom ajuste. E com isso, então, nós poderíamos fazer uma inspeção visual mostrando que o ajuste não seria bom, né, com uma só exponencial, com uma exponencial pura nesse caso. Enquanto que aqui é difícil de dizer isso. Certo? Então, esse seria um motivo, né, para nós linearizarmos a nossa relação. E o outro motivo é que hoje em dia é menos importante isso, né, já que os computadores são muito mais fáceis, né, de se usar, até mesmo o próprio celular faz essa análise, mas isso dava muito poder para a pessoa, porque nós poderíamos, com um papel apropriado, uma calculadora simples e uma régua, fazer um ajuste não linear de curva. Né? Então, se nós pegássemos, por exemplo, aqui nesse exemplo, né, um papel aqui apropriado, né, um conjunto de dados que não era uma reta, e fazendo a transformação apropriada, conseguimos fazer então uma análise não linear desses dados.